Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso Desperta SL hoje, quinta-feira, 4 de maio, 7 horas em ponto da manhã. Hoje começamos 7 horas em ponto, né? Aliás, estamos começando 7 horas em ponto. Você sabe, este programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, né? A gente só não trabalha final de semana, porque também a gente é filho de Deus, né? Segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E o que é que a gente faz aqui? A gente dá um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo, faz ali uma curadoria, um filtro, dá uma separada no que interessa para você começar o dia não só bem informado, mas também mais esperto, porque a gente não fica aqui, né, só lendo notícia, a gente dá os contextos das notícias também e tenta explicar alguns temas um pouco mais a fundo. Hoje, claro, a gente vai falar da operação da Polícia Federal que aconteceu ontem. Quem estava acompanhando o Desperta de ontem viu a coisa acontecer ao vivo, né? A coisa aconteceu de fato 4, 5 minutos antes da gente entrar no ar ontem, um pouco antes das 7 horas da manhã, a produção mandou para a gente a notícia, as primeiras notícias da operação da Polícia Federal, que acabaram prendendo. Inicialmente a notícia era de que tinham prendido o Mauro Cid, tenente-coronel, muito ligado ao Bolsonaro, né? Digamos assim, um braço direito do Bolsonaro, uma espécie de mistura de mordomo com um ajudante de ordens. Esse cara está envolvido aí. Tudo que vocês pensarem do Bolsonaro nos últimos anos, Mauro Cid está no meio, tá? Todas as mutretas bolsonarianas que aconteceram dentro do palácio, tentativa de recuperar joias, tudo que envolve a família Bolsonaro, Mauro Cid é um homem que sempre esteve ali do lado do Bolsonaro. Então, em certa medida, estamos falando de fato de um possível, né, homem-bomba da nação, está preso nesse momento, deu ontem seu depoimento para a Polícia Federal, permaneceu calado, mas todo mundo, Jimmy, na primeira semana de cadeia, acha que vai dar conta. Isso é um clássico, né? Na primeira semana a pessoa acha que vai dar tudo certo, daqui a pouquinho ela vai sair dali, né? É convencida pelos advogados de que não vai dar nada, de que daqui a pouquinho tá em casa. A gente vai ter que esperar o tempo passar. O que é que faremos hoje? Vamos dar uma passada geral pelo que aconteceu de ontem para hoje. Então, recapitulando, operação da Polícia Federal. Busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro em Brasília, tá? Onde apreenderam ontem, na casa do Jair Bolsonaro, alguns documentos, o celular do Jair Bolsonaro e um celular da Michele Bolsonaro. A perícia desses celulares ainda não veio a público, mas nós temos sim já toda a documentação que autorizou a prisão dessas pessoas ontem e a busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro. Outras pessoas foram presas também, mais notadamente as pessoas, digamos assim, mais notórias, próximas do círculo do Bolsonaro, pessoas que estavam envolvidas na segurança do ex-presidente, né? Sobretudo o segurança do Bolsonaro, o cara que sempre esteve com ele ao longo dos últimos anos, e o tenente-coronel Mauro Cid. E aí, de ontem para hoje, várias dúvidas foram surgindo e ao longo do dia as coisas foram caminhando. A gente vai mostrar a evolução desse caso e vocês sairão do programa hoje sabendo tudo o que aconteceu de ontem para hoje. Em que ponto estamos, né? Qual era o grande caso ontem, para quem está ainda um pouco confuso, tá? Tentativa ou, de fato, adulteração de dados dentro do sistema do Ministério da Saúde para gerar vacinação falsa em algumas carteiras de vacinação. Ou seja, pessoas que eventualmente não tinham se vacinado e precisavam comprovar vacinação, por exemplo, para fazer viagens internacionais, tiveram as suas carteiras adulteradas, de modo que, se as apresentassem, iam parecer que tinham tomado a vacina, tá? Esse é o caso. Isso envolve aí, possivelmente, formação de quadrilha, que a gente viu, envolveu um monte de gente, né? Não foi pouca gente que foi envolvida nisso, foi uma fraude que começou lá em Goiás, que também passou pela prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? E beneficiou diretamente o Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro sabia dessa operação que o beneficiaria, porque os registros de vacinação falsos, a princípio, foram colocados na carteira de vacinação
do ex-presidente e da filha do ex-presidente, a Laura, tá? Os dois principais personagens, não só neles, né? As carteiras de vacinação de outras pessoas foram também adulteradas, inclusive pessoas que viajaram com o Bolsonaro para os Estados Unidos no final do ano passado, que precisavam viajar com ele para lá, pessoas que tiveram aí, que têm cargos como pessoas da comitiva do ex-presidente. O ex-presidente tem a prerrogativa de manter alguns funcionários, né? Isso não é só o Bolsonaro que mantém também, a Dilma também mantém, o Lula mantinha, né? Isso é uma prerrogativa de função. Quando você deixa de ser presidente da República, você tem ali ainda alguma boa estrutura, né? Como é normal que seja, né, uma estrutura de segurança. Afinal de contas, você é um ex-presidente da República, você tem que ter ali alguma estrutura que cerca, né? Então, algumas pessoas também que viajaram com o Bolsonaro para os Estados Unidos, que eventualmente não tinham tomado a vacina, precisavam desse registro. Tem uma coisa bastante importante. Há uma notícia que foi publicada pela imprensa em geral. Eu vou trazer aqui a notícia da BBC News Brasil, mas não foi só a BBC que publicou isso, tá? Dizendo que o Bolsonaro não precisaria do cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos, visto que ele tem o passaporte diplomático, tá? E é um chefe de Estado. Isso não é bem assim. Eu, como sou um cara curioso, eu fui lá ler a Convenção de Viena, que é a convenção que organiza esses procedimentos de viagem para chefes de Estado. Vamos ler a Convenção de Viena juntos, particularmente uma frase que tem ali, que deixa bastante claro que a coisa não é bem assim. Vou explicar. Vamos lá então, para começar o negócio. BBC News Brasil, peguei bastante link da BBC News Brasil hoje porque a capa do site está bastante completa, tá? E nesses casos, não faz muita diferença, para vocês terem uma ideia do porquê que eu estou fazendo isso com a BBC News Brasil. Já fiz isso com o UOL outro dia, né? Não faz muita diferença de onde a gente pega as notícias, porque esse tipo de notícia que vai saindo, como a gente viu ontem de manhã aqui, né? A gente pegou a notícia inicialmente do portal Metrópolis, sobre a operação policial, né? O começo da operação policial. E para quem não acompanhou o programa, é até interessante quem gosta de analisar como a imprensa trabalha nesses momentos, né, de urgência. Eu fui abrindo ao vivo aqui a capa de outros sites e outros jornais. Então a gente viu no Metrópolis, depois eu abri a capa do Globo, da Folha, do UOL, do G1, né? Fui abrindo as capas dos jornais para a gente ver. E a notícia era basicamente a mesma. Por quê? Porque quando tem uma operação policial de manhã cedo, assim, 6 horas da manhã, o que é que a imprensa faz? Basicamente, na primeira hora, ela vai repercutir uma nota oficial da Polícia Federal, tá? Então não tem, inicialmente, no começo dessas apurações, uma apuração original, paralela, de cada repórter, de cada veículo. Então ontem vocês viram, quem viu o programa viu, as manchetes eram basicamente as mesmas, as informações eram basicamente as mesmas em todos os jornais, em todos os portais, né? Em todos os lugares que a gente foi procurar, e até muitas frases eram iguais, porque são frases tiradas do release, da nota à imprensa da Polícia Federal. Nesse caso hoje aqui da BBC News Brasil, as matérias são mais ou menos iguais em todos os lugares, as que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque são informações que, de novo, estão saindo da operação policial. Isso aqui não é uma apuração da BBC News Brasil, que foi lá apurar, né? Isso aí, a BBC News Brasil pega a documentação da Polícia Federal e transforma aquilo em notícia, como vários outros veículos estão fazendo. Então vamos lá. Quais os crimes que o Bolsonaro pode ter cometido caso se confirme a falsificação do certificado da vacina contra a Covid? Traz aqui a BBC News Brasil, né? Então, dá o relato aqui, né, de tudo que aconteceu ontem, como a gente já passou por isso ontem, que eu vou pular isso aqui, né? E aí mostra aqui que uma eventual entrada dos Estados Unidos, por exemplo, com um certificado de vacinação falso, configuraria crime federal nos Estados Unidos. É bastante grave, tá? Pena de até 10 anos de prisão, tá? Então, para quem tá aí um pouco com a cabeça fora, pensando assim, poxa, mas o Bolsonaro cometeu tanta atrocidade, né? E aí, porra, vai se pegar ele por causa de carteira de vacinação? Gente, é fraude de documento público, tá? Você enganou a alfândega nos Estados Unidos, isso não é mole. Quem já viajou para os Estados Unidos sabe como o negócio é restrito lá. Você tem que ter visto, tem que ficar em fila de consulado, de embaixada, de consulado, na verdade, né?
O visto pode ser aprovado ou não, é mais ou menos discricionário, os caras não explicam direito se você não tiver o visto aprovado. Pode ser aprovado por um tempo de X anos, ou menos, ou mais. Mesmo com visto, na hora de entrar lá, é uma apurrinhação, os caras te fazem um monte de pergunta, te olham de cima a baixo. A sua entrada pode ser negada mesmo que você tenha visto. Enfim, é um saco entrar nos Estados Unidos, tá? Não é fácil. Eles são muito restritivos em relação a isso. Então, não é uma coisa simples. Um país que criminaliza muito a imigração, que é o que os Estados Unidos fazem, não é simples você chegar lá e entrar com um documento falsificado. É barra pesado o negócio. Tanto é que tá aqui, né? Até 10 anos de crime, né? É um crime federal nos Estados Unidos, tá? E aí a BBC News Brasil traz uma informação aqui. Quando Bolsonaro ingressou em solo americano no final de 2022, porém ainda era presidente e tinha imunidade diplomática. Eu vou ler a Convenção de Viana, e não só, eu falei hoje de manhã com um diplomata também. Não é bem assim. Não é assim que a coisa funciona no geral, tá? Se você é diplomata e tem o passaporte diplomático, eu acabei de conversar com um diplomata agora, faz meia hora, tá? Perguntei, você entra nos países com o seu passaporte diplomático e não precisa apresentar comprovante de vacinação de Covid? Resposta, não, não é assim que funciona. Resposta, nunca entrei em nenhum país que exija, durante a Covid, que tenha exigido o comprovante de vacinação que eu não tenha tido que apresentar. Nunca. Sempre tive que apresentar. Então, não é bem assim que a coisa funciona. E, para além disso, vamos ler aqui a Convenção de Viana, para deixar um pouco mais claro como é que as coisas estão indo. A gente não pode afirmar que o Bolsonaro não usou esse cartão ou não precisou porque ele era presidente da República. Essa afirmação não pode ser feita a priori. A gente tem que primeiro olhar, observar o que aconteceu de fato na entrada dele nos Estados Unidos e esperar a investigação americana para saber se na entrada ele apresentou ou não cartão de vacinação. A gente não sabe, ninguém sabe até agora, né? Estamos supondo que ele possa ter usado, né, o fator de ele ainda ser presidente e ter lá o seu passaporte diplomático, né, e alguns benefícios para ter entrado no país sem a necessidade de apresentar o cartão. Isso é uma suposição, a gente não sabe ainda, porque vai depender, claro, de uma investigação nos Estados Unidos. E se essa investigação for compartilhada com o Brasil, porque pode acontecer investigação lá e a gente pode ficar meses aí sem ter essa resposta, né? Vamos lá, quais são os crimes? Falsificação de dados é um dos crimes que pode pegar o Bolsonaro nessa, tá? O crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, também chamado de peculato digital, está previsto no artigo 313A do Código Penal. Então, isso aí, não só o Bolsonaro, né, mas vai ter que se individualizar os crimes. Então, eventualmente, não foi o Bolsonaro que foi lá falsificar os dados. Então, claro, no caso desse crime, vai ter que se individualizar quem é que cometeu esse crime. Quais são os outros crimes? Uso de documento falso. Esse sim pode pegar diretamente o ex-presidente. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268. Crime que consiste em infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então também pode pegar o Bolsonaro esse negócio aí. Associação criminosa, por quê? Porque você tem várias pessoas juntas ali, né? No cometimento de um crime. Então não é um indivíduo apenas. A gente viu que é muita gente envolvida. Artigo 288 do Código Penal diz que o crime de associação criminosa ocorre quando mais de 3 pessoas se juntam para cometer crimes, tá? A associação criminosa, depois, ela pode ser desmembrada em bando ou quadrilha, depende da quantidade de pessoas, tá? Eu acho que isso não está aqui, mas é mais ou menos por aí que vamos. Corrupção de menores, o crime de corrupção de menores está previsto no artigo 244D do ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, consiste em, aspas, corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo, tá? No caso, por quê? Por causa da filha do Bolsonaro, que é menor, né, e que eventualmente pode não ter tomado a vacina, né? Tem essa vinculação que está sendo feita aí. Então, isso aqui é um resumo do que pode acontecer daqui para frente. Essas tipificações penais foram consideradas pela Polícia Federal na hora de fazer a investigação, tá? Então, como é que a coisa deve ter começado? Imagino, né?
Alguém viu alguma coisa e falou, opa, vamos investigar isso aqui que está esquisito, né? E quando você começa a investigar, você começa a chegar, pegar a documentação aqui, ver uma coisa lá, pega um indício aqui, pega uma prova ali, ouve uma pessoa lá, e aí já na investigação, os agentes da Polícia Federal vão começando a identificar os possíveis crimes, né? Então isso aqui pode ter peculato digital, isso aqui pode ter adulteração de documento público, pode ter corrupção de menores. Isso tudo vai ser juntado na investigação, isso tudo vai ser enviado ao Ministério Público, que a partir daquele momento se tornará o titular da ação penal. É o Ministério Público que decide, no fim das contas, se submete àquela documentação toda para a Justiça e, a partir daquele momento, de quais crimes as pessoas serão acusadas individualmente. Então isso aqui, por enquanto, digamos assim, é uma geral dos crimes que podem estar rondando esse caso, mas o Ministério Público Federal, na hora de apresentar a denúncia para a Justiça, vai ter que individualizar os crimes. Então, o Jair Bolsonaro, estamos denunciando ele pelo cometimento desse e desse crime. Desse, não. No entanto, o Tenente-Coronel Mauro Cid, estamos denunciando ele pelo cometimento desse crime. Desse aqui não, tá? Então é assim que funciona. E depende, claro, depois da Justiça aceitar ou não essa denúncia. Então tem um caminho pela frente. Estamos ainda na fase da investigação policial, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. O que a Polícia Federal fala, né? A ideologia que estaria por trás do caso do certificado de vacinação de Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. A Polícia Federal falou ontem, na nota que emitiu à imprensa, 6 horas da manhã, a própria Polícia Federal já falou que a motivação desse crime seria também manter a unidade ideológica dos envolvidos. Todo crime tem que ter uma motivação, tá, pessoal? Dificilmente você vai emplacar aí uma tese de crime contra alguém sem uma motivação. Porque a primeira pergunta que alguém vai fazer, um juiz, até o advogado de defesa, é falar assim, tá, mas por que ele fez esse crime? Né? Ah, você está sendo acusado de fazer tal coisa. Tá, mas por que eu faria isso? Né? Então, a motivação ela é muito importante na hora de você fazer uma investigação policial e depois, eventualmente, oferecer uma denúncia, tá? A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira de ontem a Operação Venire, diz aqui a BBC News Brasil, destinada a investigar um suposto esquema que teria adulterado dados de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro e assessores e parentes próximos, tá? O Bolsonaro deu uma entrevista ontem para a rádio Jovem Pan, né? Tentou chorar lá, não conseguiu, não deu muito certo, né? Uma cena meio patética. E disse lá na Jovem Pan, negou as irregularidades, falou, não existe adulteração de minha parte, eu não tomei a vacina, tá? Então, o Bolsonaro falou ontem que não tomou a vacina. A partir desse momento, se aparecer um cartão de vacinação do Bolsonaro, que foi usado por ele, principalmente como prova cabal para entrar nos Estados Unidos, acabou o caso. Né? Porque ele está dizendo, não tomei a vacina. Se aparecer um cartão de vacinação do Bolsonaro com vacinas, vai ficar evidente que esse cartão foi adulterado. Tá? E pior ainda, se ele usou para entrar nos Estados Unidos, como a gente vai ver, porque ainda não sabemos, essa é a verdade. Segundo a PF, as fraudes consistiam na alteração de dados, etc. e tal, já explicamos aqui. Entre os supostos beneficiários do esquema estariam Jair Bolsonaro, sua filha de 12 anos de idade e outras 4 pessoas. E aí, a apuração da PF indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação às suas pautas ideológicas. Identitário usado aqui no sentido de identidade mesmo, né? Você se identificar com outras pessoas e com a sua base eleitoral, tá? Em relação às suas pautas ideológicas. No caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. Isso quem está dizendo é a Polícia Federal, tá? De novo, trecho da Polícia Federal. É preciso relacionar o presente contexto criminoso com a estrutura de associação especializada investigada nos autos, focada no objetivo de atacar integrantes das instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso da polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, estimular a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, entre outros crimes. Isso aqui não são os crimes que a Polícia Federal está acusando o Bolsonaro neste caso. Isso aqui, a Polícia Federal está dando um contexto ideológico e político do grupo para justificar um dos motivos pelos quais eles teriam fraudado seus cartões de vacinação. Então, poderia ter um motivo material, mais claro, por exemplo, entrar nos Estados Unidos. Pode ser um motivo.
Mas a Polícia Federal cita outro motivo, e esse motivo é coesão ideológica, tá? Isso está citado na nota da Polícia Federal que saiu ontem de manhã. Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, os motivos de Alexandre de Moraes para autorizar a operação contra Bolsonaro e aliados. Em entrevistas, Bolsonaro negou, parará, periri, parorá. Tá? Ali a parte inicial. O Fábio Weingarten também, né, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, disse que a acusação é uma obra de ficção oportunista, né? Como sabido por todos, Bolsonaro sempre deixou claro que nunca foi vacinado. Então temos, além do Bolsonaro, uma segunda pessoa, que é o Fábio Weingarten, afirmando: Bolsonaro não se vacinou, tá? Estão repetindo isso: Bolsonaro não se vacinou. Se aparecer um cartão de vacinação com o Bolsonaro vacinado, acabou esse caso, tá? Essa é a grande questão. E aí, os motivos do Alexandre de Moraes aqui, ó. Um dos pontos elencados pela PF e por Alexandre de Moraes, vamos lembrar sempre, tá? Foi lembrado no programa de ontem, foi lembrado no N1 também. O Alexandre de Moraes não acordou ontem e decidiu mandar fazer busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Isso foi um pedido da Polícia Federal. Há uma investigação na Polícia Federal. A Polícia Federal provocou o ministro, tá? Ele olhou a documentação da Polícia Federal. A Polícia Federal pediu para prender essas pessoas e para fazer busca e apreensão. E o juiz olhou e falou: ok, há elementos suficientes para isso. É robusta a investigação. E a investigação, como a gente viu ontem, tem print screen de celular, tem áudio, tem documento, tem foto, tem um monte de coisa lá, tá? Não é alguma coisa que alguém sentou num dia, escreveu num documento do Word e mandou pro Xandão, tá? Então, é leviano dizer que isso é uma obra de ficção. A investigação é sólida, tá? Alexandre de Moraes, entre os pontos elencados, é a proximidade de Mauro Cid com o Bolsonaro, a suposta impossibilidade de que o esquema funcionasse sem que o ex-presidente tivesse conhecimento. Ou seja, o que alega o Alexandre de Moraes? Esse esquema tem cara de ser verdadeiro, ou seja, a investigação é sólida, e diz o Alexandre de Moraes, é quase impossível que esse esquema fosse colocado no mercado sem que o Bolsonaro soubesse. Até porque o Bolsonaro é beneficiado direto do esquema. Então não é um negócio que um bando de assessor maluco fez para pegar a carteirinha de vacinação para eles, né? Para a mulher do Mauro Cid, para a filha do segurança. Né? Não é isso. A gente está falando de um esquema que beneficia direto a família do ex-presidente, né? Então, se ele pegou na mão uma carteira de vacinação, um comprovante de vacinação de Covid, sabendo que não se vacinou e eventualmente usou aquele documento, usou em benefício próprio, sabendo que não tomou vacina e que tem um cartão mostrando que tomou, né? Fica difícil contar uma outra história diferente dessa, né? E aí mostra aqui, né, todo o envolvimento do Mauro Cid, também investigado pela Polícia Federal no caso envolvendo as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. Foi ele que assinou o ofício endereçado à Receita Federal de São Paulo pedindo a liberação de um lote de joias que estava apreendido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa proximidade fez com que a PF concluísse que seria, diz a PF, improvável que Bolsonaro não soubesse da inserção de informações falsas a seu respeito diante dessa situação vacinal, tá? A tese de que Bolsonaro poderia não saber de nada foi aventada pela Procuradoria-Geral da República, em uma manifestação feita pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, sempre ela, né? Em resposta aos pedidos de prisão, busca e apreensão pela PF. A PGR foi contra o mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, argumentando que não havia indícios de que ele soubesse do esquema, tá? Quem pediu a busca e apreensão na casa do Bolsonaro? Polícia Federal. O que foi que a PGR falou? Sou contra. PGR na figura de Lindora Araújo. Sou contra por quê? Porque não me parece que o Bolsonaro sabia. Tá? O que disse a PGR? Isso aí parece coisa desses assessores malucos. Acho que o Bolsonaro não sabia de nada, né? E aí o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal argumentam, ora, se ele é beneficiado direto do esquema, como o Katso, ele não sabia, tá? Não foi isso que eles falaram, porque o Alexandre de Moraes é uma pessoa muito fina, não fala Katso, né? Posso imaginar eu. Não sei se o Alexandre de Moraes fala palavrão em italiano, né?
Então, o Alexandre de Moraes não acatou a argumentação da PGR. Segundo ele, a tese levantada pela PGR não seria crível, né? Ou seja, não teria pés na realidade. E aí, disse o Alexandre de Moraes, para a gente passar já para a próxima aqui. Não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que ajudantes de ordens do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pudessem ter comandado relevante operação criminosa destinada diretamente ao então mandatário e sua filha, ou seja, uma operação criminosa que beneficia diretamente o ex-presidente e a filha, tá? Sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência daquele, Bolsonaro. Circunstância que somente poderá ser apurada mediante a realização de medida de busca e apreensão requerida pela autoridade policial, justificou o Moraes na sua decisão. Então, a PF pediu, a PGR tentou blindar, dizendo que o Bolsonaro não sabia de nada, e o Alexandre de Moraes, como o juiz da parada, né, falou o seguinte: não parece, doutora Lindora, que a sua argumentação pare em pé, porque o beneficiado direto desse esquema é o Jair Bolsonaro. Como é que ele não vai saber disso, né? Ah, estou usando aqui uma carteira de vacinação onde consta uma vacina que eu tomei e eu nem sabia. Desculpa, procuradora, não faz o menor sentido o que a senhora falou, tá? Ainda bem que o Alexandre de Moraes leu o que a senhora escreveu, tá? Vamos lá, então. Revista Piauí trouxe um avanço importante ontem, né? Vacinadora, né? A técnica de enfermagem de Bolsonaro nega ter imunizado o ex-presidente. Técnica de enfermagem, disse a revista Piauí, que já havia deixado o setor de imunizações. Depoimento dela ainda será ouvido pela PF. O Breno Pires, repórter da revista Piauí, ontem, quase 7 horas da noite, publicou essa reportagem. A técnica de enfermagem, deixa eu deixar maiorzão aqui, ó. Vamos ler em pé esse negócio aqui. A técnica de enfermagem Silvana de Oliveira Pereira teve um dia normal de trabalho naquela sexta-feira, 14 de outubro, tá? 14 de outubro por quê? 14 de outubro é um dos dias que estão registrados como sendo o dia que o Bolsonaro tomou vacina. E ela trabalhava na unidade pré-hospitalar do Pilar, em Duque de Caxias. Duque de Caxias é onde estão envolvidas várias dessas pessoas desse caso, tá? Ela trabalhava na emergência do hospital, uma jornada de 12 horas e não mais no setor de imunizações, ou seja, não estava mais aplicando vacina. Seu nome, no entanto, né, o nome de Silvana de Oliveira Pereira, foi envolvido no esquema criminoso que supostamente teria beneficiado o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua filha Laura, com a emissão de um certificado de vacinação contra a Covid, e que seria, de acordo com a investigação da Polícia Federal, parte de um plano para facilitar a entrada deles e de outros auxiliares do ex-presidente nos Estados Unidos. Então está aqui por que Bolsonaro seria beneficiado disso, materialmente falando, tá? Não só ideologicamente, como colocou a PF. Segundo Bolsonaro, uma vacina, segundo os dados obtidos pelos investigadores do sistema, Silvana teria aplicado em Jair Bolsonaro uma vacina do fabricante Pfizer. Daí aqui está o lote, né? No Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, nesse mesmo dia, 14 de outubro do ano passado. O registro, porém, é falso, segundo a PF. E aí, a Silvana foi ouvida pela Piauí. O que é que diz a Silvana? Eles foram lá perguntar: doutora Silvana, a senhora, no dia 14 de outubro de 2022, portanto, pouco tempo atrás, né? Não é tempo para a pessoa esquecer de nada. Por acaso a senhora vacinou um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro? Ah, Bolsonaro? Presidente da República? Ah, claro. Claro que é diferente de você perguntar para a Silvana se ela vacinou o Leandro, né? A senhora vacinou o Leandro? A senhora vacinou o Jimmy? Ela vai falar: meu filho, sei lá, eu apliquei 4.000 vacinas aqui. Estou chutando o número, né? Eu não vou lembrar se eu vacinei a Maria, o José ou o Leandro, tá? Mas ninguém não vai lembrar se não vacinou o presidente da República. Vocês concordam comigo? A pessoa em outubro vacinou o Bolsonaro. Ela vai ter foto com o Bolsonaro. Sei lá, contou para a família, postou no Facebook, ou não, de repente não gosta do Bolsonaro, não fez foto, mas vai lembrar, né? Se gosta ou se não gosta. Perguntaram para ela: a senhora vacinou o Bolsonaro? Porque na carteira de vacinação dele diz que foi a senhora que fez isso. Resposta: eu desconheço tudo isso, tá? Tá mais aqui embaixo, vamos subir. Resposta da técnica. Então, mais uma comprovação, na verdade, só comprovando o que o Bolsonaro falou, né? Que o Bolsonaro falou: não fui vacinado.
problema é que tem uma carteira de vacinação dizendo que o senhor foi, né? Eu desconheço tudo isso, falou a técnica de enfermagem à revista Piauí. A técnica disse que sequer aplicava vacinas naquela data. O período em que trabalhou na vacinação da Covid, segundo ela, foi apenas no ano de 2021, tá? Então, aqui, mais uma aspa dela, que fala ela aqui, ó. Trabalho na prefeitura há alguns anos e não estou entendendo nada. Dona Silvana, nem a gente está entendendo, fica tranquila, não é exclusividade da senhora, tá? E lamentou, claro, ter tido seu nome envolvido e tal. A técnica de enfermagem afirmou também que desconhece as duas pessoas apontadas pela PF como operadoras do sistema, tá? Então, também não conhece as pessoas que teriam falsificado o sistema, tá? Então, é isso. A própria técnica de enfermagem, que tem o seu nome ligado à suposta vacina da Pfizer ao Bolsonaro, no dia 14, nega que tenha feito a vacina, desconheço e, para além de tudo, afirma, e isso, claro, vai poder ser confirmado por documentos oficiais, afinal de contas, ela trabalha numa estrutura oficial, que em 2022 sequer trabalhava no setor de vacinas. Aplicou vacinas contra a Covid somente em 2021, tá bom? Então, o caso andou ontem com essa confirmação aqui da revista Piauí. Vamos lá, andar um pouco mais. Bolsonaro não precisou do registro de vacina para ir aos Estados Unidos. Aqui, vamos ler juntos a Convenção de Viena. Que coisa boa para fazer, Jimmy. Quinta-feira de manhã, 7h30, o que a gente vai fazer? Vamos ler a Convenção de Viena, né? Não tem mais nada para fazer, não? Hein, Jimmy? Não tem uma coisa mais legal para a gente fazer? Tomar um café, né? Comer uma cocada, sei lá, né? Não. O que a gente vai fazer, Leandro? Leandro, o que vamos fazer agora, quinta-feira, 4 de maio, 7h32 da manhã? Vamos ler a Convenção de Viena. Imagina você acordar e, né? Sua companheira falar assim, amor, vamos ler a Convenção de Viena, né? Muito legal. Mas é assim que funciona, Jim. É assim que as coisas funcionam. Ó, vamos lá. BBC News Brasil. Alvo de depuração da Polícia Federal, Jair Bolsonaro, diz aqui a BBC News Brasil, não foi obrigado a comprovar que havia sido imunizado contra a Covid-19 para ingressar nos Estados Unidos no fim do ano passado, quando ainda era chefe de Estado. Bolsonaro viajou à Flórida antes do fim de seu mandato, no dia 30 de dezembro, portanto viajou num dia em que ainda era presidente da República oficialmente, tá? Isso, segundo a Convenção de Viena, não necessariamente importa. Porque não é só disso que se trata, tá? E a gente vai ler juntos aqui. Quando ainda possuía um visto diplomático A1 emitido pelas autoridades americanas. E aí, o que é que traz a BBC News Brasil aqui? Embora desde 2021 todos os viajantes aos Estados Unidos por via aérea tivessem comprovar ter tomado ao menos 2 doses de vacina, tá? O Center for Disease Control and Prevention, o CDC lá dos Estados Unidos, prevê uma lista de exceções à regra. A primeira delas se aplica a pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais de governos estrangeiros, diz aqui a BBC News Brasil, tá bom? Então aqui, ó. Ele precisou usar a carteirinha de vacinação para entrar nos Estados Unidos? A gente pode olhar e falar assim, não. Por quê? Porque ele ainda era presidente da República, tá bom? Era, isso tá certo, era presidente da República. Então, os Estados Unidos, eles fazem exceções à necessidade de apresentar a carteirinha diplomática. Vou repetir. Eu acabei de falar com um diplomata hoje de manhã, um diplomata esse que viaja muito e acabou de me dizer, tem que apresentar cartão de vacinação em todos os países que eu entro, mesmo com passaporte diplomático, mesmo com. Não tem exceção para isso, tá? Qual é a exceção que os Estados Unidos fazem? Vamos olhar juntos aqui, tá? Exceção, não precisa apresentar comprovante de vacinação. Pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais de governos estrangeiros, tá? Pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais de governos estrangeiros. Tá aqui embaixo, ó, em inglês, tá? Pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais, pessoas de governos estrangeiros em viagens diplomáticas oficiais. Pergunto, Bolsonaro estava em uma viagem diplomática? Não. Não estava. Não era uma viagem diplomática. Bolsonaro estava em uma viagem oficial. Foi lá se encontrar com o chefe de Estado. Foi lá se encontrar com
empresários americanos para trazer investimentos para o Brasil? Foi lá fazer algum tipo de acordo diplomático? Foi lá encontrar autoridades oficiais americanas de modo oficial? Então a resposta é: existe essa exceção nos Estados Unidos? Existe. Pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais. Bolsonaro estava numa viagem diplomática? Não estava. Bolsonaro estava numa viagem oficial? Não estava. Tá bom? Vai poder ser interpretado desse modo? Até pode. Agora, vamos nos ater à realidade dos fatos. Bolsonaro foi para Orlando no dia 30 de dezembro para acabar o seu mandato e sair do Brasil e não passar faixa. Ele não foi lá visitar nenhum político oficialmente. O Bolsonaro foi inaugurar uma hamburgueria. Tem vídeo na internet. Pena que eu não separei isso. Pena que eu não separei. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, gente, inaugurando uma loja de sanduíche. Eu não estou brincando, não. Acho que até que eu mostrei esse negócio aqui esses dias. Isso não é viagem diplomática. Muito menos oficial. Então, a exceção para entrar nos Estados Unidos, ela não é uma exceção para todos os chefes de Estado ou pessoas que têm um visto A1 e passaporte diplomático. Não é isso que está escrito aqui. É para pessoas que tenham o passaporte diplomático, o visto, mas que estejam em viagem diplomática oficial. Não é o caso, tá bom? Não é o caso. Então, eu acredito que não é bem assim que ele possa ter entrado nos Estados Unidos. A gente não sabe, de novo, depende da investigação que vai rolar lá nos Estados Unidos. E aí temos aqui a Convenção de Viena. Bom dia, meu amor. Vamos ler a Convenção de Viena. Para quem está só nos ouvindo, papel timbrado aqui, Presidência da República, Subchefia de Assuntos Jurídicos, decreto número 56.435, de 8 de junho de 1965, promulga a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Essa aqui é uma das convenções, não é a única, né? Mas que organiza viagens internacionais e relações diplomáticas, tá? Tem aqui alguns trâmites, explica como elas podem se dar, se o chefe de Estado tem imunidade, os locais onde ele vai visitar no país estrangeiro, os locais têm uma certa imunidade, uma proteção. Então é um negócio para organizar viagens internacionais diplomáticas, tá? Não de férias, de gente que está indo trabalhar. Vamos fazer essa distinção que ela é importante, ela não é irrelevante, tá? Não basta você ter o visto diplomático. E aí, isso aqui ainda 65, ditadura militar, né? Mas a Convenção de Viena, como é uma convenção que engloba vários países, ela simplesmente foi publicada no Brasil, tá? Mas ela não foi decidida aqui, tá? Ela foi feita em Viena, tá, né? E aí, aqui, ó. Reconhecendo que aqui, isso aqui que é importante, tá? Aqui diz, né, sobre a convenção, conscientes dos seus próprios propósitos, estimando que a Convenção Internacional sobre Relações, Privilégios e Imunidades Diplomáticas contribuirá para o desenvolvimento de relações amistosas. Então, para que serve a Convenção de Viena? Para que ela serve, tá? Ela é uma convenção feita, né, para dar alguns privilégios e imunidades diplomáticas para pessoas, para quê? Para contribuir para que desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, independentemente da diversidade dos seus regimes constitucionais. Então, por exemplo, um diplomata brasileiro vai visitar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, vocês sabem, tem pena de morte na Arábia Saudita, por exemplo. Mas o diplomata ele vai ter uma série de proteções, graças também à Convenção de Viena, e ele sabe que ele está pisando lá, que não vai ser perigoso para ele, mesmo que ele esteja visitando um país que, por exemplo, possa estar em guerra com o Brasil. Né? Então vai ter uma negociação. Então o diplomata tem uma certa proteção de que ele pode fazer essa viagem. É para isso que serve isso aqui, tá? Atenção! Reconhecendo que a finalidade de tais privilégios e imunidades não é beneficiar indivíduos, mas sim garantir o eficaz desempenho das funções das missões diplomáticas em seu caráter de representantes de estados. Então vamos parte por parte. Bolsonaro estava em missão diplomática? Não. Bolsonaro foi para Orlando ficar na casa de um lutador de MMA para inaugurar uma hamburgueria. Isso não é uma missão diplomática.
O Bolsonaro estava representando o Brasil de algum modo lá? Não, não estava, tá? Qual é o objetivo dessa Convenção de Viena? Bom, é conceder privilégios e imunidades diplomáticas. Sim, mas vamos apagar e vamos circular de novo. Mas tais privilégios e imunidades não podem beneficiar indivíduos. Então, meus caros, então, galerinha, o negócio não é bem assim não, tá? Vamos esperar o que vai acontecer na investigação nos Estados Unidos, mas o Bolsonaro legalmente, a gente acabou de ler aqui, tá? A situação material da viagem dele não permite que automaticamente a gente fale, nossa, ele estava em missão diplomática. Ele estava representando o Estado, a nação brasileira, então por isso ele tem direito a esses privilégios e imunidades, né? Porque você entrar num país sem apresentar vacinação, sendo que todo mundo tem que fazer isso, é um privilégio. Mas esse privilégio é concedido para pessoas que estão em missões diplomáticas em caráter de representantes de Estado e não tem finalidade de passar privilégios e imunidades para beneficiar indivíduos. Então vamos com calma com essa ideia de que só porque era presidente entrou lá fazendo assim, né? Entrou, como se diz, de moonwalk, né? Entrou de costas na imigração, assim, né? Jogou o passaporte por cima da mesa, pegou do outro lado e foi embora. Não sabemos. A verdade é que não sabemos. Ou seja, também não podemos concluir que porque era presidente não precisou apresentar o cartão. Não sabemos. Tá? Veremos o que acontece nos próximos dias. É isso desse caso, tá bom? Vamos lá. Vamos passar para outras coisas aqui, que tem bastante coisa rolando no mundo hoje também. A capa da Folha de São Paulo hoje se dedica mais ou menos a isso, né? Capa do UOL também dá bastante destaque para isso. A capa do UOL e a capa da Folha, para quem não sabe, geralmente nesse horário da manhã, elas costumam ser mais ou menos iguais, tá, gente? Porque são do mesmo grupo econômico, UOL e Folha, né? Então, o UOL usa muita matéria que é da Folha. Aqui, ó, quer ver? Se eu clicar na manchete do UOL, aqui, tô no UOL, ó, tá? Se eu clicar nessa manchete aqui, é capaz de abrir o site da Folha, ó, viu? Tá? Para quem não sabia, né? É importante saber. É uma capa que se dedica aqui, então, bastante a esse assunto, né? Tem várias submanchetes aqui, negacionismo de Bolsonaro e Cid alimentou suspeita da PF, Moraes mandou apreender passaporte de Bolsonaro, a PF não reteve documento, isso é importante, o juiz mandou pegar o passaporte do Bolsonaro, aparentemente a Polícia Federal não pegou esse passaporte, né? Não sabemos o motivo até agora. E o que mais temos aqui? No UOL, bom, é basicamente isso, né? Tem bastante coisa relacionada a esse assunto, claro que é o grande assunto do dia, né? PF diz que Bolsonaro e Cid tinham plena ciência da fraude no cartão, diz aqui o G1, ou seja, reforça, né, a ideia de que o Bolsonaro não pode não saber desse caso. Ainda no G1, Mauro Cid, né, o tenente-coronel, braço direito do Bolsonaro, tentou esconder dinheiro vivo dos investigadores, ficou nervoso no depoimento e não respondeu às perguntas. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tinha 35 mil dólares em espécie, em cédulas, na sua casa, né? Esse dinheiro foi apreendido ontem pela Polícia Federal também. Uma coisa importante, para deixar claro para todo mundo, falsificação do cartão, preso diz saber quem é mandante de Marielle. Um dos presos, tem esse print screen aqui, ó, numa conversa, a gente não vai conseguir ler ela direito, tá? Mas aqui, ó, o Ailton Barros, né, ele tá conversando com uma outra pessoa aqui, acho até que é com o Mauro Cid, né? Isso, com o Mauro Cid. Né, o Ailton Barros, esse cara que foi preso ontem também, né, era um dos caras da parte da segurança, se não me engano, do Bolsonaro. Ele está conversando aqui por áudio, né, áudio de zap, com o Mauro Cid. E aí eles tratam de várias coisas aqui e tal, e tem um momento que ele fala o seguinte, ó, eu sei dessa história da Marielle, tá? Sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Imagina-se, né, quem mandou cometer o crime. Sei a toda, entendeu? Está de bucha nessa parada aí.
tá? Não se sabe exatamente de quem ele está falando, mas vamos prestar atenção numa coisa para a gente também não espalhar informação inverídica por aí. Uma das pessoas envolvidas nesse negócio é um cara chamado Marcelo Siciliano, que é um vereador, né, no Rio de Janeiro. O Siciliano chegou a ser apontado por uma testemunha na época da investigação da Marielle, do caso da Marielle, como sendo o mandante do caso Marielle, tá, gente? Só que essa testemunha, ela se provou depois uma testemunha falsa, tá? Era um cara chamado Ferreirinha, esse cara apareceu, trazido por 3 delegados da Polícia Federal, incriminou Marcelo Siciliano, não apresentou provas, depois provou-se que era uma testemunha falsa, forjada, inclusive um desses delegados depois virou deputado estadual eleito pelo PSL do Bolsonaro em 2018, tá? Essa investigação da Marielle é complexa, ela foi totalmente poluída. Para quem não lembra, teve uma investigação sobre a investigação, né? A PF investigou a investigação da Polícia Civil, tá? Teve delegado da Polícia Civil que chegou a ser preso na época acusado de extorquir pessoas. Então, só para a gente ter cuidado quando a gente for falar, e os caras também estão envolvidos no assassinato da Marielle, o cara sabe quem matou, um dos caras que está envolvido nesse caso é o cara que mandou matar a Marielle. Cuidado com esse assunto, tá? Só para a gente ter atenção. Vamos lá, notícias internacionais que vem da China, agência Xinhua. Na verdade, isso está sendo replicado hoje em vários meios, né? A gente tem aqui também no Global Times e também no China Daily, tá? Deixa eu aumentar aqui. Um estudo, né, um report, mostra que a CIA dos Estados Unidos, né, a agência de espionagem americana, está promovendo há alguns bons anos o que eles chamam aqui de cyber attacks contra vários países, tá? Então, uma investigação publicada ontem, né, lá na China, mostra que a CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, e uma das maiores agências governamentais do país, né, se transformou num legítimo império de hackers usando aí manipulação digital. Deixa eu apagar essas linhas, né? Estão flutuando aí. E aí o que diz? Basicamente essas notícias estão publicadas em vários meios hoje lá da Ásia, tá, gente? Eu separei alguns aqui. Diz que a CIA se envolveu nos últimos anos na tentativa ou na consolidação de fato de mudança de regime de ao menos 50 países, utilizando para isso tanto espionagem quanto infiltração em grupos dissidentes para fazer com que esses grupos derrubassem governos, tá? Nada que a gente não saiba. Não tem novidade nenhuma dizer que a CIA manipula informação no mundo todo, espiona países, né? E faz mudança de regime dos países, né? Mas agora tem aqui uma documentação mais aprofundada sobre isso, e aí coloca vários dos casos que a gente viu, né, nos últimos anos, aí, na última década, no mínimo, né, para trás até, Primavera Árabe, as tais das revoluções coloridas, várias dessas revoluções que a gente viu, né, Primavera Árabe, que acabou, enfim, levando à morte do Gaddafi, por exemplo, né, várias dessas, essa investigação agora está mostrando que a CIA fez hackeamento de dispositivos eletrônicos, né, espionagem, consequente espionagem, né, pós-hackeamento, e infiltração em grupos dissidentes para derrubar países que naquele momento não ofereciam o que os Estados Unidos buscavam, que era os seus alinhamentos automáticos com as pautas americanas, tá? Então, matéria bastante completa, né? Mostra aqui, inclusive, que as redes sociais, debatemos muito sobre o PL, né, das fake news, mostra que, por exemplo, Google e Twitter desenvolveram serviços especiais, né, para habilitar a comunicação entre pessoas que estavam eventualmente desconectadas por governos locais, né? Então, criaram essas tecnologias para influenciar protestos anti-governo, pelo menos na Turquia e no Egito, diz esse estudo que foi publicado hoje, tá? Então, é isso, né? Aquelas coisas que a gente sabe, mas sempre é bom quando a gente sabe mais, né? Isso está publicado em vários lugares, como eu falei, separei para vocês aqui para ler o resumo disso, né? No China Daily, inclusive, né? Separei 5 links aqui, né?
E é um estudo feito por uma empresa de cibersegurança chamada 360 e pelo China National Computer Virus Emergency Response Center, né? O centro de computação de emergência, né? Em relação a ameaças digitais da China, tá? Então, é uma agência governamental junto com uma outra agência que estão colocando isso, né? Muito bem, outro destaque lá no China Daily, temos hoje um destaque sobre a Argentina. O China Daily está dando muito destaque às relações internacionais que acontecem, não só entre a China e outros países, mas também entre outros países, mesmo que não inclua a China, quando isso se refere a não usar mais o dólar como a moeda para compras e para trocas, né? Para importações e exportações entre países. Então o China Daily está dando destaque hoje, isso está na capa lá do China Daily, a visita que o Alberto Fernandes fez, né, ao Lula, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que não deve concorrer à reeleição na Argentina agora, fez uma visita ao Lula ontem no Brasil, enquanto a gente estava vendo esses negócios todos de Bolsonaro, o Lula estava lá tocando o país, né, e aí falou com o Alberto Fernandes, né, e sobre a criação, né, estão trabalhando na criação de um mecanismo que vai permitir que os países troquem serviços e produtos, né? Façam importação e exportação, Brasil e Argentina, sem necessariamente usar o dólar, tá? Quem acompanha o Desperta tem visto que isso está acontecendo bastante, né? Bastante. A China está fazendo negociações desse tipo com vários outros países, inclusive com o Brasil. A Argentina já fechou um acordo com a China para fazer importação e exportação. Argentina, China usando o yuan, sem usar dólar, e agora o Brasil está conversando com a Argentina para fazer isso também. Tem um motivo principal, claro, dois, né? Primeiro, não ficar tão refém da moeda americana, né? Você não precisa ter títulos da dívida no seu tesouro para poder fazer essas negociações, porque é assim que a coisa é feita, né? Segundo, a Argentina não tem dólares. A Argentina tem um problema extremo. A Argentina não tem moeda americana, o que barra muitas vezes a Argentina de conseguir comprar coisas, né? O país, quando precisa comprar coisas, precisa ter dólar, precisa usar o dólar. É assim que funciona no geral, no mundo todo, né? Então, a Argentina tem dificuldade, muitas vezes, em importações, mesmo as que vêm da China, não as que vêm dos Estados Unidos, necessariamente. Principalmente, na verdade, as que vêm da China, né? Que é de onde vem tudo. E não consegue, essas importações vêm em número insuficiente, falta produtos no mercado, elas demoram para chegar, porque a Argentina tem um problema sério de não ter dólares em caixa, né? Então, agora está se tentando fazer um acordo entre Brasil e China para que esses dois países consigam negociar sem precisar do dólar. A ideia também é que o tempo de negociação entre os países consiga diminuir, né? Justamente porque facilitaria esse comércio bilateral, tá bom? Vamos lá para a capa do jornal inglês The Guardian, tá dando destaque aqui para a guerra da Ucrânia. Eu não sei se vocês viram, mas ontem saiu, né, um vídeo mostrando que o Kremlin, né, o centro do poder em Moscou, já estive lá, inclusive, muito bonita a praça lá e o palácio, né? Onde tem o mausoléu do Lenin. O mausoléu do Lenin é meio esquisito, tá? É meio bizarro, né? Tá o tipo deitado lá, é uma coisa meio esquisita. Foi atacado, o Kremlin foi atacado com drones ontem, tá? Tem imagens de 2 drones que descem, né, sobrevoam o Kremlin e explodem no ar, tá? São explosões pequenas, pelo que se vê, tá? São explosões que não causaram nenhuma morte, nenhum dano considerável, tá? E aí, hoje, o The Guardian está dando destaque sobre isso, né? A Rússia e a Ucrânia, drones que atingiram o Kremlin e mostrando que o Zelensky hoje está visitando Hague, né? E aí, os jornais europeus, todos estão falando nisso também, né? Capa do La Repubblica, temos aqui, direto de Moscou, né? Moscou em italiano é Mosca, né? Direta Mosca. Os Estados Unidos por trás dos drones sobre o Kremlin. Então, o que a Rússia está falando? A Rússia está acusando essas 2 explosões de drones terem sido perpetradas pelos Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos e Ucrânia, claro, né? O que foi prontamente negado, né, pelo governo americano,
E a gente vai ver, claro, que a posição da mídia aqui dos Estados Unidos, né? Aqui tá o vídeo, ó. Vamos dar um play aqui, não precisa de áudio, só pra gente ver ele aqui, ó. Aí, ó. Ó, isso aqui é o Kremlin, né? Filmado de fora da praça. Essa aqui são aquelas igrejas famosas. Tem lá, vocês estão vendo a cúpula pegando fogo. Olha aqui, ó. Vem um drone aqui e o outro em cima. Esse da esquerda aqui explode em cima da bandeira, ó, tá? Esses foram os dois ataques. É claro que a imprensa americana está levantando a hipótese de que foi uma autossabotagem criada pela própria Rússia para criar algum motivo para continuar a guerra, né? O que sempre me impressiona, né? Se tiver um ataque hoje a drones na Casa Branca, o New York Times não vai publicar uma manchete dizendo que foi a própria Casa Branca que fez aquilo. Agora, é um negócio acontecer, e assim, ó, eu sei quem é o Putin, sabemos quem é o Putin, não é esse o caso. Mas é acontecer na China ou nos Estados ou na Rússia que vira autossabotagem imediata na imprensa americana, né? É um negócio impressionante a imparcialidade, estou sendo irônico, da imprensa americana. Capa do Corriere della Sera também, jornal editado na cidade de Milão, na Itália. Moscou, a mesma manchete aqui do La Repubblica, diz Moscou, né? Os Estados Unidos estão por trás do ataque ao Kremlino. As duas verdades aqui. Então, assim, o que é que o Correio da Sera está levantando? Foi, de fato, um ataque de Kiev ou é o que eles dizem aqui, uma loucura russa? Vejam o tom, né? De novo, você pode achar o Putin um maluco, não tem problema nenhum, eu também acho, tá? Um maluco e outras coisas, tá? Mas é sempre muito enviesada a cobertura. Eu tô dando risada porque é sempre assim, esses russos loucos, sabe? Esses chineses mentirosos. É sempre. Se esse mesmo ataque tivesse acontecido na Casa Branca, não seria esse tom. Vocês acham que o Correio della Sera ia falar assim, ataque na Casa Branca, né? Aí a Casa Branca acusa, sei lá, o México de fazer um ataque. Aí vocês acham que a manchete do Correio della Sera ia ser ataque na Casa Branca, culpa do México ou loucura americana? Jamais ia ter essa manchete. Jamais ia ter, né? Como se os Estados Unidos não fossem também, no governo, muitas vezes, um bando de louco, né? Para não dizer mais, um bando de psicopata que invade o país a tudo que é lugar, mata um monte de gente, né? Então me chama muita atenção o tom das matérias sempre, né? E eu acho que estamos por aí, senhor Jimmy. Eu quero fazer só um recado final para as pessoas que estão nos assistindo. É o seguinte, primeira coisa, você termina o Desperta agora e você vai lá para o ICL Notícias, primeira edição. O link está nos comentários, tá? Então, pega o link e vai lá, que está começando daqui a pouquinho. O programa de ontem foi espetacular, teve uma audiência espetacular, 35 mil pessoas, 36 mil pessoas acompanhando ao vivo ali. Olha, o bolo está crescendo, tá, galera? Segunda coisa, hoje, às 8 horas, vai ter uma aula também espetacular com o Dr. Cornel West. O Cornel West é um dos maiores intelectuais da atualidade, tá? Para quem não conhece o Cornel West, eu não vou gastar tempo aqui, você depois pesquisa rapidinho para ver quem é esse cara. Esse cara é o chamado Pica das Galáxias, é assim que fala, né, Jim? Ele é. Essa aula que ele vai dar para o ICL vai ter ali a participação do Edu e do Gessé, tá? Os dois vão estar lá. É uma aula que o Cornel West vai dar às 8 horas para a comunidade do ICL. Não é um vídeo que ele gravou caminhando no Central Park. É uma aula exclusiva para a comunidade do ICL, para o Brasil. E essa aula é grátis. Ela é grátis. Então, tem o link aí nos comentários que a gente está soltando. Tem o link na tela também. Se eu não me engano, é icl.com.br/desperta, né, Dini? É isso? icl.com.br/desperta. Você vai ser jogado para o site, vai colocar o seu e-mail lá e na hora da aula você vai ser avisado por e-mail. Então, não perca essa chance. Estamos acabando o programa hoje. Eu já falei sobre isso ontem. Estou falando de novo. Todo mundo que eu falo, as pessoas falam... Caraca, o Cornel West, mas é um vídeo gravado dele, é um depoimento, é um documentário. Não é, gente. É uma aula do Cornel West para o Brasil, tá? De graça, que vai estar hoje, às 8 horas, disponibilizada para quem pegar o link icl.com.br/desperta e
se inscrever lá, tá? De graça mesmo, tá? É só chegar e se inscrever. E você pode também convidar amigos. Tem um sistema lá que o nosso querido Rafael Donatiello criou, que você pode convidar amigos, e quem convidar mais amigos vai ganhar também moletom do ICL, vai ganhar caneca, vai ganhar um abraço do Edu, vai ganhar um beijo da Vivian, e vai ganhar um beijo do William, e tudo isso, tá? Tá tudo lá. Se você quiser, você chega lá e olha. Tá bom? Terminamos o programa de hoje, estaremos de volta amanhã, sexta-feira, graças a Deus, tá? Fiquem em paz, fiquem bem. Muito obrigado a todo mundo que apareceu hoje aqui, compartilha esse programa, e agora tem ICL Notícias, primeira edição. É isso. Tchau.